Salmo capítulo 3, tem algo mais ou menos assim escrito aí, ó. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Deixa eu ver quantas Bíblias aí a gente encontra isso. Tá, isso é fundamental para você entender o Salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Como dormir mesmo cercado de problemas? Como ter paz, mesmo quando uma multidão de inimigos e desafios se colocam ao nosso redor? Naquele momento onde nós olhamos e para todos os lados existem problemas. Como viver em paz em meio ao mundo tão caótico e tão perigoso, tão complexo como o nosso mundo? A resposta bíblica é sempre uma, apenas uma. Tendo Deus ao nosso lado. Agora, a grande pergunta é, como ter Deus ao nosso lado? Como ter a convicção que Davi expressa aqui no Salmo, a ponto de dizer, tu és o meu escudo, tu és aquele que me protege diante de todos os meus inimigos. Como ter tamanha convicção? O que este Salmo nos diz, e toda a Escritura, é que há apenas um caminho para essa resposta. Deus está ao lado daqueles que produzem um arrependimento genuíno. Um arrependimento verdadeiro. É isso que este Salmo tem a nos dizer. E eu vou agora contar um pouquinho o pano de fundo dessa história. Primeiro vou dar um resumo do Salmo, porque o que Davi está dizendo aqui é o seguinte. Muitos inimigos se levantam contra mim. Obrigado, Mateus. Muitos inimigos se levantam contra mim. Mas o Senhor, Ele também se levanta a meu favor. O Senhor é o meu escudo. Ele crê firmemente, que Deus é a seu favor. Que o Senhor é o escudo dele. E por isso ele diz que pode dormir em paz, mesmo que esteja cercado de inimigos. Por quê? Porque o Senhor é com ele. É interessante o que Davi diz aqui, o contexto histórico deste salmo. Como o próprio subtítulo aqui do salmo diz, que é o salmo de Davi quando ele fugia de Absalão, seu filho. O que acontece aqui? O que acontece é que Davi adulterou com Betseba. E então Deus disse a Davi, a partir de hoje, a espada, a desgraça, a morte, nunca mais vai sair de sua casa, porque você pecou contra mim, Davi. Mas a Bíblia diz que Davi também se arrependeu, e de maneira genuína e verdadeira. Então, uma das consequências deste pecado de Davi foi que filhos começaram a se matar. E foi o que aconteceu. Um filho estuprou a outra filha, e um filho, revoltado com isso, matou o outro filho de Davi. Ou seja, Absalão matou seu meio-irmão Amnon. E agora, diz a Bíblia, que Absalão estava conspirando para tomar o reino de seu pai. E ele já havia se autoproclamado rei de Israel, subjugando assim seu pai. Então o que a Bíblia diz é que Aitofel ainda deu um conselho para Davi, dizendo assim, Davi, ou melhor, para Absalão, Absalão, pegue as mulheres de seu pai, coloque-as em cima do telhado e mantenha relação com elas diante de todo Israel, para mostrar que você agora é o macho da casa. Agora você é quem manda. Davi foi envergonhado. Então, por conta disso, a Bíblia diz que muitos que eram a favor de Davi, como Aitofel, que era seu conselheiro, agora eles debandaram para Absalão. E a Bíblia diz que muitos do povo de Israel também estavam ali
aplaudindo e dizendo: Absalão é o nosso rei. Por isso, a Bíblia diz que Davi estava fugindo. E este salmo é composto aí, enquanto Davi fugia de seu filho. A Bíblia diz, lá em Samuel, que enquanto Davi fugia de Absalão, um homem chamado Simei se aproximou. E Simei disse o seguinte: Deus está te castigando. Isso que está acontecendo é por conta de seu pecado, Davi. E a Bíblia diz que Simei tacava pedras em Davi. A Bíblia diz que Simei amaldiçoava Davi. A Bíblia diz que Simei jogava terra em cima de Davi. Neste instante, um soldado de Davi, um comandante do seu exército, coloca a espada em riste, levanta a espada e está pronto para degolar, para descer a espada sobre Simei. Mas a Bíblia diz que Davi então afirma: não faça isso. Porque se o Senhor o enviou até mim, se o Senhor permitiu que Simei viesse para me amaldiçoar, quem sou eu? E quem é qualquer homem para dizer o contrário? Deixe-o. E a Bíblia diz que Davi cobriu a cabeça, e Davi ia chorando e em silêncio, enquanto Simei o amaldiçoava e dizia: isso é culpa do seu pecado. E Davi falou: é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso que está acontecendo tem a ver com os meus pecados, eu estou colhendo os frutos dele. Agora, o interessante é o seguinte, esse é o contexto desse salmo. Aquela fuga de Davi, que compõe todo o fundo deste salmo, a fuga de Davi tem a ver com o juízo de Deus sobre Davi, com a punição, a disciplina de Deus sobre Davi. Aquilo só está acontecendo porque Deus Pai está repreendendo seu filho Davi. O interessante é, se o próprio Deus permitiu aquela desgraça, como então Davi pode dizer que o próprio Deus agora é a seu favor? Como? E esse é o princípio que explica todo esse salmo. Coloque lá, por favor. Se pecamos, sempre sofremos as consequências. Mas se houver um arrependimento genuíno, Deus estará ao nosso lado. Se pecamos, nós vamos sofrer as consequências. Mas se houver um arrependimento genuíno, Deus há de se colocar ao nosso lado. A Bíblia diz: aquilo que o homem planta, o homem colhe. Romanos 2,9 diz: tribulação e angústia virão sobre todo homem que cometer pecado, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, o crente e o incrédulo. Se você planta espinho, ao se converter, isso não necessariamente significa que agora você vai colher rosas no âmbito da sua existência. Não pense que o perdão de Deus te isenta de colher os frutos de seus pecados. Em Hebreus diz assim: se você está sem disciplina, é porque você é bastardo, porque Deus disciplina aquele a quem Ele ama. É o que a Escritura diz. E um exemplo clássico é aquele ladrão na cruz. Ele pecou a vida toda, mas ele se arrependeu de maneira genuína. E o que acontece? Deus o salva, mas não o livra da pena de morte. Ele morre, condenado naquela cruz. Portanto, veja como mesmo nós, que somos cristãos, se nós brincamos com o pecado, Deus nos disciplina. A prova está aqui, Davi. Davi foi disciplinado, viu seus filhos morrendo, viu o estupro reinar em sua casa, a desgraça reinar em sua casa por conta de seu pecado, mesmo tendo ele se arrependido genuinamente. Entretanto, veja quão misericordioso é o Senhor. Depois de tudo aquilo que Davi havia realizado, ainda assim, a Bíblia diz que Deus se tornou favorável a Davi. Se plantamos espinho, ao nos arrependermos, não significa necessariamente que estaremos isentos de colher esses espinhos. Mas Deus promete que há de nos dar graça. Como? Te dando força para suportar as dificuldades, curando as feridas oriundas deste espinho e, quem sabe, até colher algumas rosas. Quem sabe? O fulano está lá e a mãe lhe diz: não case, não case, essa mulher é uma víbora, não casa. O pastor diz: não casa. Até a vizinha fofoqueira diz: não casa. Está todo mundo vendo que ele não tinha que casar.
Mas ele casa. Não ouviu ninguém. Lembra de Sansão? Sansão fez isso. Mas aí então um dia ele se arrepende de seus pecados. E aí o que Deus faz? Agora você está livre de casar. Tá, ó, você casou lá, mas você errou, né? Você não tinha que ter casado. Então agora você está livre aí de andar com esse traste aí. Não, vai ter que carregar essa cruz, meu amigo. Vai ter que carregar aí. Vai ter que carregar. Mas Deus é misericordioso. O que ele pode fazer? Ele pode transformar a moça, não pode? Com certeza. Isso aí já é um milagre, é transformar espinho em rosa. Mas ele pode. Ele pode. Ele pode. Mas se ele não fizer isso, ele promete: eu vou ser o seu escudo. Eu posso usar esse espinho, assim como usei o espinho na carne de Paulo. Eu não retirei o espinho na carne de Paulo, mas eu utilizei aquele sofrimento na vida de Paulo para aproximar Paulo mais de mim. Eu usei aquele espinho, aquele sofrimento na vida de Paulo para, de alguma maneira, fazer algo que glorifica o meu próprio nome e transforma Paulo. Deus faz isso. Quando há um arrependimento genuíno, Ele nos dá graça. Ele, de alguma maneira miraculosa, nos abençoa e nos guia. Não nos livrando de todas as nossas dificuldades. Não, até para que saibamos que o pecado tem consequências e nós não devemos pecar de novo. Mas Ele é misericordioso. E talvez um dos maiores exemplos dessa misericórdia de Deus seja Salomão. Talvez um dos maiores exemplos dessa misericórdia de Deus em relação a Davi seja Salomão. Davi tinha várias mulheres. E, obviamente, todas elas gostariam de ver um de seus filhos reinando no trono de Davi. Davi adulterou com Betseba. E o que a Bíblia diz? Que no dia em que Deus foi escolher um homem, um dos filhos da casa de Davi, para herdar o trono, quem Deus escolhe? Salomão, o filho da adúltera. Salomão, o filho de Betseba, a mulher com quem Davi teve um casinho. Veja o quão misericordioso é o Senhor quando há um arrependimento genuíno nas nossas vidas. Inúmeras coisas que você plantou durante toda a sua vida, durante a sua juventude, veja. É claro que há consequências. A minha vida e a vida de meu filho, por exemplo. É óbvio que a vida dele, se ele seguir nos caminhos do Senhor, desde o primeiro dia de sua vida ali, porque desde o primeiro dia ele segue, né? Porque no primeiro dia ele estava aqui no culto já. Ele nasceu, já veio para o culto. E se ele continuar e servir ao Senhor, ora, inúmeras marcas do pecado que eu tenho, ele não tem. É diferente. É diferente. É claro que é diferente. Agora, se há um arrependimento genuíno, é claro que Deus pode nos dar graça, mesmo diante de todas as nossas limitações e feridas. Deus pode ir nos cicatrizando a cada dia. Mas veja o poder de um arrependimento genuíno. Davi está aqui fugindo de Absalão, e aquilo que acontece ali é por conta do pecado de Davi. É o próprio Deus quem decreta: agora eu vou te punir. E o próprio Deus diz: mas eu também vou te proteger. É como se Deus é o juiz e ao mesmo tempo é o advogado. Ele dá a sentença e ao mesmo tempo ele te defende. É assim mesmo. É o que ele está fazendo com Davi aqui. Mas como que a gente vê o arrependimento genuíno na vida de Davi? Primeiro, uma humildade tremenda. Tremenda. Ele é o grande rei Davi. O maior rei que Israel viria a ter. Ele é um herói de guerra, ele salvou o seu país inúmeras vezes. Seu comandante está ali com a espada em riste. Seu comandante está ali com a espada levantada, erguida, a ponto de descer essa espada sobre aquele Simei maldito. É o que Davi faz. Ele não faz nada. A Bíblia diz que o grande rei Davi cobre a cabeça, fica quietinho e apenas engole o choro. E sai chorando junto com a multidão que ia com ele. Davi vê a desgraça acontecendo em sua casa, vê o sofrimento, vê que parece que tudo está perdido, seu reino está perdido, sua casa está se perdendo. E o que ele faz? Ele sai de cabeça coberta e caladinho. Mas nós, em inúmeras vezes, vemos os problemas se avolumando sobre nós por nossa culpa e fazemos o quê? Berramos. E nos revoltamos contra Deus. Nos revoltamos. É impressionante o tanto de gente que acha que é Jó.
Porque Jó é na Bíblia o símbolo do homem que sofre mesmo sendo fiel. Apesar que Jó não era completamente fiel assim, tanto que no final da história ele pede perdão a Deus. Mas Jó era um homem de Deus, com certeza. Mas é impressionante como todo mundo se acha Jó. Eu estou sofrendo isso aqui porque eu sou uma bênção demais. É impressionante como que as pessoas nunca reconhecem, nunca conseguem perceber que as desgraças que muitas vezes lhes sobrevêm têm a ver com seus pecados. E isso é importante. É importante dar um diagnóstico correto para tomar o remédio correto. Às vezes, você está se levantando e resistindo. Sendo que às vezes você deveria se ajoelhar e ceder. Às vezes você está lá, brabão, revoltadinho. E às vezes você devia fazer como Davi. Sair caladinho, aceitar as dificuldades e fazer o melhor diante delas. Segundo sinônimo claro de um arrependimento genuíno, visto aqui na vida de Davi. Ele aceitou o sofrimento. A Bíblia diz que enquanto Davi saía de Israel, o sumo sacerdote, trouxe a Arca da Aliança até Davi, que era um símbolo. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus, era um símbolo da bênção de Deus, era um símbolo de Deus. Mas veja o que Davi diz, coloca lá. Então, disse o rei a Zadok, o sacerdote, torna a levar a Arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Você vê o que o grande rei Davi diz? Você vê o que o homem segundo o coração de Deus diz? Não, a arca não vai comigo, deixe-a em seu lugar. E se eu achar graça aos olhos de Deus, que ele me conceda a oportunidade de mais uma vez ver a arca dele, a arca do Senhor. Agora, se ele disser, não, você não é digno, você nunca mais verá. O que Davi diz? Eis-me aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Não é muito diferente do comportamento que muitas vezes nós tomamos? Eu não mereço isso, Senhor. Onde já se viu todo esse sofrimento? É o oposto do que Davi diz. Ele diz, eu mereço mesmo. Sim, eu estou sofrendo isso. Veja o que eu fiz. O que mais eu esperaria? Ele se humilha. Ele aceita a repreensão de seu Deus, de seu Criador, de seu Pai. Arrependimento genuíno passa por essas atitudes. Por isso que um arrependimento genuíno é sempre sinônimo de humildade. Não é isso que segundo Crônicas 7,14 diz? Se o meu povo se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Veja como começa. Se o meu povo se humilhar. É isso que o texto diz. É o que a gente precisa. Um arrependimento genuíno e constante. E lembre-se, o arrependimento na vida de um cristão não é um momento na vida, é um estilo de vida. O arrependimento não acontece apenas quando ele se converte e se entrega ao seu Senhor. O arrependimento é algo constante. Não por acaso, lá na oração do Pai Nosso, está escrito, ao lado do pão nosso de cada dia, o perdoa as nossas dívidas. Assim como precisamos de pão para a alma, pão diário, precisamos de graça e misericórdia constante. O que Davi fez diante de toda aquela desgraça? O que Davi fez? Primeiro, clamou. Veja comigo o versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor. Pastor, estou cercado de problemas. Não dá para eu ir à igreja, clamar ao Senhor. Não é essa a justificativa que inúmeras vezes nós damos? Olha, eu estou um pouco frio na fé, porque são muitos os meus problemas. Não tenho nem conseguido orar, porque eu tenho tanto inimigo. Como se avolumam os meus inimigos. É impressionante como que Davi segue o caminho totalmente oposto.
ele está cercado de problemas, e isso o faz buscar a Deus de uma maneira muito mais intensa. Aquela multidão de inimigos levantados ao seu redor, o faz orar, Deus se levanta também. A fé verdadeira, ela se manifesta nos momentos assim, de problemas e mais problemas. Uma multidão de problemas não o impediu de buscar ao Senhor. Pelo contrário, o estimulou a buscar a Deus ainda mais. Segundo, o que Davi fez diante de toda aquela desgraça? Dormiu em paz. Veja comigo o versículo 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Há uma multidão de inimigos perseguindo Davi, querendo matá-lo, tá? E aqui não é uma perseguição do tipo assim, a Receita Federal. Não, é o filho dele querendo matá-lo. Os inimigos se avolumam, aumentam o número de inimigos a cada dia. E o que ele diz? Eu deito e tiro uma soneca daquelas que, meu amigo, deito e pego no sono. Deito e pego no sono. É um milagre. Isso aqui é um milagre. É totalmente importante afirmarmos isso. Veja o que a fé cristã é. A fé cristã é muito mais do que um ajuntamento de regras morais. É muito mais do que vir ao culto e entender pensar que a igreja é como uma escola, onde eu ouço uma lição e tento praticá-la. É muito mais do que isso. A fé cristã é um milagre. Porque, meu irmão, se você não consegue ver que isso aqui é um milagre, esse salmo não tem um mar se abrindo, mas tem um homem cercado de inimigos que está dormindo, gente. Isso aqui é um milagre. Nós não temos a capacidade para fazer isso. Isso aqui é um milagre. E isso é a fé cristã. A fé cristã é poder de Deus. É poder para te dar força. A fé cristã é poder para te dar coragem. A fé cristã é isso. É um milagre constante para aqueles que creem, para aqueles que desfrutam e vivem um arrependimento genuíno. É claro que isso aqui é totalmente diferente da teologia da prosperidade que você vê em inúmeras igrejas. A teologia da prosperidade, ela promete dinheiro, status social, que você vai ser um cara famoso, que você vai ser o cabeça, e por aí vai. A teologia da prosperidade, ela é mentirosa, não é porque ela promete muito. Ela promete pouco, por isso ela é mentirosa. Ela diz que você só pode se sentir rico se você tiver dinheiro. Ela diz que você só pode se sentir um vencedor se você for um vencedor aos olhos deste mundo. Ela diz que você só pode ter paz se você estiver lá nas ilhas do Caribe, cercado de água de coco. Não! A fé cristã promete muito mais do que isso. Ela promete sono no meio da guerra. Ela promete descanso no dia da tempestade. Isso é muito maior do que o Bispo Macedo promete. É muito mais. Muito mais. Muito mais. Eu não tenho nada contra ele, tá? Nada a favor também. Né? Não, eu tenho tudo contra ele. Claro que eu tenho tudo. Né? É que eu cito só... É porque ele é o maior símbolo, né? Dessa teologia da prosperidade. Porque, como é que eu vou citar todos aqui de uma vez? É só um recurso para eu conseguir me comunicar com você. Ele é um símbolo de toda essa praga que se chama teologia da prosperidade. Terceiro, o que Davi faz? Verso 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Não tenho medo. Coragem. Outro milagre. Coragem. Coragem. Eu sei, nós vivemos em uma época terrível. Terrível. Porque não fomos formados como homens de verdade. Não fomos. Os nossos pais acreditaram na mentira que não pode dizer não para o moleque, tem que dizer que o moleque é o melhor do mundo. Pode reparar as declarações. Você é o melhor filho do mundo, você é o melhor pai do mundo. Eu falo, filho, por que você está mentindo, meu amor, para o pai? Pai, você é o melhor filho do mundo. Nunca me disse isso. Porque é mentira. Primeiro, como ele saiu fazendo pesquisa para saber quem é o melhor pai do mundo? Mas é isso, que a gente aprendeu isso. Você tem que falar que você é o melhor. Você é o cara. Aprendemos, crescemos com isso, não é?
Não pode deixar, não pode falar não. Não pode deixar o menino se frustrar. Olha, é uma desgraça. E aí a gente foi crescendo de maneira frouxa. Diante de uma dificuldade, o que o cara pensa? Volto para casa da mãe. Lá no emprego, tem um patrão meio endemoniado. O que ele faz? Já pede conta, logo de cara. A menina diz que não gosta dele. Suicídio. É assim. Diante de qualquer problema, qualquer demanda, o cara fraqueja. As pessoas fraquejam. É impressionante. É impressionante. O menino está lá, com 12 anos. Aí ele vê que o vizinho tem o PlayStation da última geração. E ele olha e chega em casa e fala, pai, eu quero um PlayStation. O pai diz, não, tem que levar o menino para o psicólogo, que ele fica deprimido. É terrível. Agora veja esse homem aqui. Olha, há inimigos ao meu redor. Há muitos inimigos. E eu não tenho medo. Isso aqui é um milagre. É isso que é a fé cristã. É isso que é a fé cristã. Fé cristã é coragem, é poder do Espírito Santo. Porque Paulo diz isso. Deus não vos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Poder. Isso é fé cristã. Poder do Espírito Santo. Para não vivermos uma vida miserável, pequena, covarde. Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é fenomenal. Porque veja as bênçãos que Deus está prometendo a mim e a você. Bênçãos espirituais, como paz em meio à guerra.